Olá, pessoal. Boa tarde, como vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um encontro online do nosso curso de Direito Processual Penal e no nosso encontro de hoje nós vamos retomar a discussão que nós iniciamos na segunda-feira e isso inicia a partir de uma contribuição que nós tivemos no nosso Google Classroom, né? Imagino que todos vocês estejam acompanhando lá pelo Google Classroom e a Amanda nos perguntou a respeito de uma orientação da Câmara Conjunta de Revisão do Ministério Público relativamente à atuação nos casos de tráfico internacional de drogas ocorrido pela via postal, né? Só contextualizando aqui para vocês, né? E isso é para ilustrar, não é de nenhum modo para orientar ou para incentivar, né? Que fique claro. Mas existem, tanto na internet quanto na Deep Web, né? São sítios da rede mundial de computadores que são acessíveis somente quando se conhece efetivamente o IP da máquina. Existem programas como o Tor para acessar esse tipo de página, mas existem sítios da internet que fazem a venda de substâncias ilícitas online, né? Existem sites que vendem drogas, que vendem maconha, vendem semente de maconha, e eles não são hospedados no Brasil, porque aqui esse tipo de conduta configura crime, é tráfico de drogas, né? Incide nas penas do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, pena inicia em 5, pode chegar até 15 anos, quando a sua transnacionalidade não aumentar ainda mais a pena, né? Então, no Brasil não pode ter esse tipo de página, mas em outros países pode, né? Por exemplo, a Holanda, que há bastante tempo é conhecida por ter a legalização do consumo de drogas, possui um sistema em que algumas mercadorias relacionadas ao consumo dessas substâncias psicotrópicas podem ser adquiridas online. Tá? E existem N casos, não são um, não são dois, não são três, não são quatro, de pessoas que tentam fazer essas aquisições pela rede mundial de computadores e aí passam o seu cartão de crédito, a compra é aprovada e lá do exterior, né, da Holanda ou de qualquer outro país, é feita a remessa dessa droga pela via dos Correios aqui para o território nacional. E, invariavelmente, quando essas substâncias são recebidas pela central dos Correios, nós temos várias, inclusive uma aqui em Curitiba, né, ali aquela sede principal dos Correios na João Negrão, não é essa antiga sede dos Correios, essa agência central que ficava aqui ao lado da Universidade Federal do Paraná, tem uma estação de tratamento muito maior, né? Ali quando se passa a Avenida 7 de Setembro, do lado esquerdo, pela Rua João Negrão, passando ali o campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná, a antiga sede da Rede Rodoferroviária Federal S.A., né? Nós temos ali esses pacotes que chegavam eram invariavelmente apreendidos, porque percebia-se que dentro deles havia substância ilícita. Essa informação era remetida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, que iniciavam um inquérito para saber quem havia adquirido aqueles produtos. Então, eram chamados para depor o destinatário, eram chamados para depor, né? E aí buscava-se a quebra de sigilo de uma série de dados, né, de transferências online, qual era o remetente, qual era o sítio de vendas do remetente, né, poderia-se requerer uma ordem judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos internacional para se averiguar quais eram os dados, né, de aquisição feita pelo comprador, e aí chegava, assim, invariavelmente a uma pessoa. Tá? E a pergunta que era feita ali era a seguinte, basicamente a pergunta que a Amanda nos fez pelo Google Classroom. Primeiro lugar, né, existe uma orientação da Câmara de Revisão do Ministério Público Federal que diz que será de atribuição do procurador da República, né, do membro do Ministério Público Federal,
Então, será a atribuição dele exercer a função de procurador natural, exercer a função de procurador que faz o controle da atividade de investigação e depois será a atribuição dele fazer a acusação, né? Será a atribuição, portanto, do procurador que estiver lotado na subseção, naquela circunscrição judiciária. A gente não fala em comarca, tá? Por isso que eu tomo esse cuidado aqui, a gente não fala em comarca no âmbito federal. Só, né, parênteses dentro do parênteses. Eu fiz aquele desenho para vocês do funcionamento da justiça no Brasil. STF, STM, TSE, TST, STJ, Justiça Estadual, Justiça Federal. Tá? No âmbito da Justiça Estadual comum, nós teremos ali os juízes de direito como sendo a principal divisão jurisdicional. E esse juiz de direito tem a atribuição no âmbito estadual formado por a sua delimitação territorial se dá no âmbito das comarcas. Então, haverá um juiz de direito em cada comarca, no mínimo, e haverá algumas comarcas que poderão ter, simultaneamente, mais do que um juiz de direito atuando. E aí você fará a divisão das unidades dessas comarcas em varas. Algumas comarcas têm vara única, portanto, há um único juízo, e algumas comarcas têm múltiplas varas. Vara civil, vara criminal, né? E poderá haver, inclusive, vocês sabem, aqui em Curitiba nós temos mais do que uma vara criminal. Então, esse é o âmbito dessa divisão no plano estadual. Agora, no âmbito federal, nós temos a nossa Justiça Federal dividida em regiões. Falei isso para vocês. Temos 5 regiões da Justiça Federal no Brasil. Primeira região, Brasília, uma parte do Centro-Oeste, a região Norte e uma parte do Nordeste. Segunda região é o estado de São Paulo junto com o Mato Grosso do Sul. Tá? Minas Gerais não integra a terceira região, ela integra a primeira, além do Centro-Oeste, além do Norte, além de uma parte do Nordeste, está na primeira região também, o Distrito Federal e Minas Gerais. Segunda região, eu errei, segunda região é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quarta região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a nossa região sul. E a quinta região é o restante e a maior parte do Nordeste que não integre a primeira região. E aí, no âmbito das regiões, cada estado constitui uma seção judiciária. Então, nós temos aqui, na quarta região da Justiça Federal, a seção judiciária do Paraná. E aí a seção judiciária do Paraná se divide em subseções. Nós não temos uma Justiça Federal em cada cidade do estado do Paraná. Então, nós temos algumas cidades que são sedes de subseções judiciárias e essas subseções são integradas por mais de um município. Então, nós temos aqui em Curitiba a subseção judiciária de Curitiba, que pertence à seção judiciária do Paraná, e ela integra, lógico, o município de Curitiba, mas ela integra também a região metropolitana de Curitiba, ela integra uma série de outros municípios, ela não integra o litoral, porque o litoral tem a subseção judiciária de Paranaguá, que é integrada pelo município de Paranaguá, pelo município de Matinhos, pelo município de Guaratuba, Nós temos ali uma série de municípios que integram a subseção judiciária de Paranaguá. E isso acontece no restante do estado. Nós temos Justiça Federal em Ponta Grossa, temos Justiça Federal em Londrina, em Maringá, em Umuarama, em Foz do Iguaçu, em Jacarezinho, em União da Vitória, Cascavel, mas outros municípios do Paraná não possuem uma Justiça Federal organizada, bem? Então, cada juiz federal será atribuído a uma subseção judiciária, algumas subseções terão mais do que um juiz federal, e o mesmo vai acontecer com o Ministério Público. No Ministério Público Estadual haverá um promotor de justiça em cada comarca, algumas comarcas poderão ter mais do que uma promotoria com promotores de justiça,
E no âmbito federal, os procuradores da República serão atribuídos um a cada subseção judiciária, que terá uma procuradoria, né? E algumas subseções poderão ter mais do que um procurador atuando, tá bem? Então, essa orientação que foi mencionada pela Amanda no Classroom, ele se refere à atribuição dos procuradores da República. E diz, portanto, né, retomando o que a gente estava falando no início, haverá atribuição do Procurador da República para atuar nos casos envolvendo tráfico de drogas internacional cometido pela via postal, cometido pelos Correios, quando o Procurador da República atuar no domicílio do comprador, no domicílio do remetente. Tá? E isso vai um pouco de encontro com a lógica que vinha sendo implementada nos casos de tráfico internacional de drogas. Por quê? E eu vou usar como fio condutor aqui da nossa exposição um caso no qual eu atuei. Meu cliente não era de Curitiba, meu cliente era, né, da região centro-oeste, ele era morador do estado de Goiás, e ele, lá de Goiás, teve o seu cartão de crédito utilizado para fazer uma compra num site que vendia semente de maconha na Europa. E essas sementes de cannabis sativa foram enviadas para o Brasil pela via postal. Eles entraram, né? Eu não me recordo agora se foi pela via aérea ou se foi pela via náutica, porém, esse pacote que ele recebeu não foi enviado direto para o estado de Goiás. Ele primeiro recebeu um tratamento, né? Ele foi tratado como é que se diz? Ele foi organizado, ordenado para a posterior distribuição, ele foi processado, essa era a palavra que eu estava procurando, aqui, né, na sede dos Correios em Curitiba. E foi aqui em Curitiba que se percebeu que aquele invólucro continha substância ilícita, que continha sementes de maconha. Esse era o problema que se colocou ali. Então, como o meu cliente constava como sendo o destinatário daquela embalagem, né, ele foi intimado para depor em um inquérito policial que foi instalado aqui em Curitiba. Então, houve a instauração aqui na Polícia Federal de Curitiba de um inquérito, porque a droga foi apreendida aqui em Curitiba. O meu cliente morava em outro estado, a Polícia Federal daqui de Curitiba pediu para que a Polícia Federal do local onde ele morava que fizesse o depoimento dele. Tá? Isso foi feito por algo que nós chamamos de carta precatória. Uma autoridade depreca, né? Ela manda via uma carta um ato para que outra autoridade equivalente a ela realize aquele ato. Então, a carta precatória se dá entre autoridades de um mesmo nível hierárquico. Pode acontecer, por vezes, de uma autoridade superior ordenar que uma outra autoridade hierarquicamente inferior cumpra um ato. Eu atuei no ano retrasado num caso de extradição. Meu cliente era português, ele foi condenado por um crime em Portugal, morava já há muitos anos no Brasil, o governo português pediu ao Brasil que mandasse ele de volta a Portugal. Esse pedido no Brasil é feito necessariamente pelo STF. Então, foi distribuído para a relatoria de um ministro, e aí o ministro, em vez de ele fazer o depoimento do meu cliente, ou em vez de mandar um dos juízes federais que atuam no seu gabinete aqui para Curitiba, né, para fazer o seu depoimento, ele ordenou que a 13ª Vara Federal aqui de Curitiba, a doutora Gabriela Hart, tomasse o depoimento do meu cliente. E isso não foi feito por meio de uma carta precatória, isso foi feito por meio do que a gente chama de uma carta de ordem, porque não é um pedido feito por um colega, né? É um ministro do STF que ordena que um juiz federal faça um determinado ato. Tá? Fecha de novo esse parênteses. Então, nesse caso, o meu cliente estava sendo alvo de um inquérito aqui em Curitiba, foi feita uma carta precatória lá para a cidade dele para ouvi-lo, ele prestou depoimento, e aí, naquela oportunidade, ele contratou
um advogado que não era um especialista na área, o advogado me procurou porque sabia que eu tinha uma atuação aqui em Curitiba para que eu acompanhasse o inquérito dele. Tá? E aí que eu tomei conhecimento de toda essa situação complexa. Então, por que o inquérito foi instaurado aqui em Curitiba? Foi instaurado aqui em Curitiba porque seguia-se uma lógica que encontra-se presente na súmula 151 do STJ, e essa súmula diz que em alguns crimes transnacionais, nós vamos analisar isso daqui a pouco, a competência para julgamento desses crimes se dá na cidade, na comarca, ou na subseção judiciária, no caso da Justiça Federal, em que houver sido apreendido a mercadoria ilícita. Só que essa lógica vale para algumas espécies de crime e não vale para outras. Tá? Então, eu pretendo... Então, a pergunta da Amanda, que nos leva a fazer essa reflexão aqui na aula de hoje é a seguinte: qual lógica que eu adoto? Tá? Está correta a lógica do Ministério Público em ordenar que o procurador que vai atuar seja o procurador do domicílio do destinatário, do domicílio do comprador, no caso de tráfico de drogas cometido pelo correio? Ou a lógica correta seria essa, que prevaleceu no caso em que eu atuei, em que a Polícia Federal de Curitiba instaurou uma investigação porque houve a apreensão da droga aqui em Curitiba. Essa é a grande questão que eu quero analisar com vocês. Então, como a gente tem um caso concreto hoje, uma situação um pouco mais concreta, nós não temos propriamente um plano de aula, um roteiro para seguir, eu coloquei alguns dispositivos aqui na tela para facilitar o nosso acompanhamento. Tá? Então, para a gente partir de uma mesma base comum de compreensão. Diz o artigo 70 do Código Penal que nós analisamos na aula passada, que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Então, temos uma distinção importante aqui entre crime consumado e crime tentado. Tá? Crime consumado, falamos disso, a competência será no local em que houver consumação. Lembra do exemplo da aula passada? A pessoa leva um tiro em Curitiba, mas ela morre no hospital em Campo Largo. Competência para julgamento, tribunal do júri, competência material, e territorial, Campo Largo, porque foi lá que o crime se consumou. O crime de homicídio se consuma com a morte da vítima. Se fosse uma tentativa, a vítima leva um tiro em Curitiba, é levada a Campo Largo e é socorrida, sobrevive, nesse caso, a competência passaria a ser competência material, tribunal do júri, competência territorial, Curitiba, porque em Curitiba é que foi praticado o último ato de execução. Tá? Então, aqui, para nós, é muito importante compreender a matéria do direito penal material, a matéria da teoria do crime. A diferença entre consumação e tentativa, a compreensão de todo o itercrimes, dos estágios de prática dos crimes é algo bastante importante. E aí o artigo 70 contém algumas disposições adicionais que eu vou aproveitar para a gente tratar hoje, que a gente não falou muito delas no encontro passado, a gente falou um pouco mais de questões gerais. Diz o parágrafo 1º, se nós tivermos um crime cuja execução se iniciar no território nacional e a infração se consuma fora dele. Tá? Exemplo, eu dou um tiro numa pessoa no Brasil, e em Foz do Iguaçu, e ela é levada para o hospital em Cidade del Este, no Paraguai, e ela morre no Paraguai. A execução começa no Brasil e ela se consuma fora do Brasil, se consuma no Paraguai. Nós vamos ter aqui, eventualmente, até um conflito internacional de competência, mas o Brasil terá jurisdição para julgar esse crime. E o julgamento desse crime pela lei brasileira, a aplicação da lei penal brasileira a esse caso, leva ao julgamento do Brasil, e o julgamento do Brasil terá que ocorrer no local que a competência é definida nesse parágrafo 1º, que diz,
A competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, se a pessoa leva um tiro em Foz do Iguaçu, atravessa e morre no Paraguai, o julgamento acontecerá em Foz do Iguaçu. Se a pessoa leva um tiro em Cascavel e é levada até o Paraguai para morrer, ela vai ser julgada em Cascavel ou em Foz do Iguaçu? A resposta correta é Cascavel. Por quê? Porque a execução terminou em Cascavel. Levar a vítima para ser socorrida, você vai atravessando ali várias comarcas até sair do país. E embora você tenha saído em Foz do Iguaçu, o parágrafo 1º diz que a competência é do local do último ato da execução. Então, se eu levo um tiro em Cascavel, atravesso para o Paraguai e morro, a competência para julgar esse homicídio será do Tribunal do Júri de Cascavel, onde foi praticado o último ato da execução, tá ok? Continuando, tá? Então a gente está falando de crimes transacionais que começam no Brasil e terminam no exterior. O parágrafo 2º trata da situação inversa. Quando o último ato da execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Vejam que interessante. A pessoa leva um tiro no Paraguai e atravessa para o Brasil. Se ela morre no Brasil, é no Brasil que o resultado se produz. E em resultado se produzindo, se a pessoa morre em Foz do Iguaçu, será competente para julgar esse homicídio o Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu. Se a pessoa morre em Cascavel, será competente para julgar o homicídio a Justiça de Cascavel. E agora, o que acontece? A pessoa leva um tiro no Paraguai. A gente está falando de crime consumado, vamos falar de crime tentado, que é mais interessante. A pessoa leva um tiro no Paraguai, atravessa para o Brasil, vai para um hospital brasileiro, recebe tratamento e sobrevive. E aí como é que fica? O Brasil pode ou não pode julgar esse crime? Tá? Diz o parágrafo 2º do Código de Processo Penal que pode. O último ato de execução foi praticado fora do território nacional, mas o resultado, embora não tenha sido produzido no Brasil, ele deveria produzir seu resultado no Brasil, porque a pessoa veio. A pessoa veio e somente não morreu no Brasil por circunstâncias alheias à vontade de quem disparou, que é a definição de tentativa para nós. Então, nesse caso, a competência para julgamento será do local em que a vítima poderia ter morrido, mas não morreu. Em que a vítima, se não fosse a intervenção médica, teria morrido. Tá? O que torna essa questão bastante complexa e bastante espinhosa, porque a gente começa a falar aqui em resultados hipotéticos que poderiam ou não ter acontecido. Tudo aquilo que é hipotético é bastante perigoso, então tomem sempre muito cuidado. O ideal seria que, nesse caso, o Brasil abrisse mão da sua jurisdição e deixasse a justiça paraguaia julgar o crime. E somente aplicar a justiça brasileira caso a vítima fosse brasileira ou caso a justiça do Paraguai não julgasse adequadamente essa conduta. Nós temos uma série de regras lá no Código Penal para dizer como é que se dá essa territorialidade da legislação penal brasileira. O parágrafo 3º narra uma situação que a gente comentou no encontro passado, quando for incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando for incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada na divisa de duas ou mais jurisdições. Lembra que eu disse o cara que morre e o corpo aparece boiando no rio e o rio faz divisa entre Paraná e São Paulo, quem que julga? Pois é, aqui a regra diz, a competência é afirmada pela prevenção. Ambos são igualmente competentes e quem tomar conhecimento e decidir primeiro torna-se competente. Tá bem? Então, essas regras aqui para nós são interessantes. O que nós temos que levar em consideração ainda é o que diz para nós o artigo 14 do Código Penal, aqui é direito penal material. O artigo 14 diz que o crime será consumado quando estiverem reunidos nele todos os elementos de sua definição legal. Então, o tipo penal ele vai conter uma série de elementos e tudo aquilo que está previsto no tipo penal precisa ocorrer para o crime se considerar consumado.
Homicídio é simples, né? O tipo penal diz matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Agora, outros crimes são um pouco mais complexos. Veja, por exemplo, o crime de estelionato. O crime de estelionato diz, né, obter para si vantagem indevida, causando prejuízo a alguém, mediante o emprego de artifício, ardil ou algum outro meio fraudulento. São vários elementos aqui. Você tem uma fraude que você pratica, você tem a vantagem indevida que você aufere e você tem o prejuízo causado a terceiro. Se esses três elementos não estiverem presentes no crime, você não pode ter a figura do estelionato consumado. Se você praticar uma fraude, mas essa fraude não causar prejuízo e você não obter vantagem, o estelionato será tentado. Se você praticar uma fraude, causar prejuízo, mas não obter vantagem, você vai ter um estelionato tentado, porque falta um terceiro elemento que é obter vantagem. Né? Você só vai ter o estelionato consumado quando os três elementos, estiverem presentes. Tá bem? Então, o crime será consumado quando todos os elementos da sua definição legal, da sua tipicidade objetiva, estiverem presentes. Por outro lado, o crime tentado, deixa eu voltar a tela aqui, o crime tentado ocorrerá quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente quer que todos os elementos do crime se configurem, mas por algum motivo que foge do seu controle, falta algum elemento para caracterizar o crime consumado. Fica faltando o resultado, fica faltando a criação de um perigo, né? Fica faltando algum elemento concreto que é essencial para a definição do crime. Então você tem um crime de execução defeituosa, um crime de execução parcial. Por isso, você tem um crime incompleto e aí ele é chamado de tentativa. O que a gente tem aqui no parágrafo único é que a tentativa será punida com uma pena reduzida de 1 a 2/3. Tá bem? Então, a consumação tem a pena integral aplicada e a tentativa, lá na terceira fase da dosimetria da pena, resultará numa redução de pena de 1 a 2/3, tá? Após as outras fases da dosimetria. Prosseguindo. Prosseguindo. Para a gente compreender, então, quando que um crime se consuma e quando que um crime está na sua forma tentada, até para a gente poder compreender aqui essa regra do artigo 70, a competência será determinada pelo local da infração ou, no caso da tentativa, pelo local da execução. Por que é relevante para nós compreender, né, o que é uma tentativa, o que não é, o que é um crime material, o que é um crime formal. Tá? Porque o Código de Processo Penal, ele dá um determinado resultado, ele coloca uma regra para os casos de crime consumado. Crime consumado é onde o crime se consumar. Crime tentado é onde eu terminei a minha execução. Tá? Contudo, como eu vinha falando, o crime consumado não é aquele que acontece somente quando houver um resultado. Né? Existem crimes que são consumados sem que tenha havido um resultado. O importante é que todos os elementos essenciais, todos os elementos do tipo objetivo estejam configurados. E aí, portanto, nós vamos ter uma distinção bastante importante aqui entre os crimes materiais e os crimes formais. Porque, vejam, crime material é aquele que, segundo o ministro Nelson Hungria, descreve a conduta cujo resultado integra o próprio tipo penal. Ou seja, o resultado é um elemento da tipicidade objetiva do crime. Se você não tiver resultado, você não vai ter o tipo objetivo do crime preenchendo todos os seus elementos. Ou seja, para a consumação do crime considerado material,
é indispensável a produção de um resultado separado do comportamento que o precede. Melhor exemplo disso, artigo 121 do Código Penal. O que diz o artigo 121? Matar alguém. Você tem um verbo, matar, você tem um objeto, alguém. Só que esse verbo, matar, ele representa uma ação que é causar a morte. Causar a morte, portanto, pressupõe a ocorrência de um resultado. O resultado é exatamente a morte. Se não houver a morte desse alguém, que é a vítima do crime de homicídio, eu não terei o crime de homicídio consumado. Ainda que eu tenha uma conduta de matar ou uma conduta apta a matar, se eu disparar contra alguém, esfaquear alguém, estrangular alguém, não quero ficar dando exemplo aqui porque isso torna a aula mórbida, né? Mas literalmente mórbida. Mas ainda que eu possa ter condutas que são aptas a produzir esse resultado, se o resultado não se produzir, por uma circunstância alheia à vontade do agente, eu teria uma conduta tentada. E aí eu vou seguir a regra da tentativa no Código Penal e eu também vou seguir a regra da tentativa para o estabelecimento da competência. Tá bem? Por outro lado, há uma série de crimes que não exigem a ocorrência de um resultado. É o caso dos crimes formais. O crime formal também descreve um resultado, contudo, no crime formal, esse resultado não precisa ocorrer, não precisa se verificar para que ocorra a consumação. Basta a ação do agente e a vontade de concretizar um resultado. Mas ainda que o resultado não ocorra, o crime será considerado consumado. Por quê? Porque o resultado não integra um dos elementos do tipo objetivo do crime. Exemplo disso, crime de corrupção, artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Diz lá o artigo 317, solicitar ou receber vantagem indevida, o funcionário público, ainda que fora da função, mas em razão dela. Ou então aceitar promessa de tal vantagem. Quando o agente público recebe uma vantagem indevida, nós temos um resultado, certo? Nós temos uma quantia, uma vantagem indevida que é entregue à pessoa do funcionário público. E aí, o que vai acontecer? O crime estará consumado e você terá um resultado, que é o enriquecimento ilícito por parte do agente público. Essa é uma das figuras da corrupção passiva. Porém, há outras. Existe a figura aceitar promessa de vantagem, existe a figura solicitar vantagem. Em ambas elas, basta que o agente público faça o pedido de vantagem que não lhe compete, ou que, caso seja feita uma promessa de vantagem, que ele dê o seu aceite, ainda que ele não venha a receber essa vantagem indevida. Este é o que a gente chama de um tipo misto alternativo. Nós temos 3 condutas, contudo, nós não precisamos que essas 3 condutas estejam presentes para que o crime se consume. É diferente, por exemplo, do crime de estelionato. O crime de estelionato, ele é um tipo misto cumulativo. Por quê? Eu exijo a fraude, eu exijo a obtenção de vantagem indevida, então é um resultado material obter vantagem, e ela exige a causação de prejuízo a terceiro. Por outro lado, quando nós temos o crime de corrupção, vejam que o legislador é muito claro ao usar os vocábulos ou, solicitar ou receber ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, a conjunção ou, ela revela uma alternatividade. Receber é suficiente, porém, solicitar é igualmente suficiente, assim como aceitar promessa de vantagem é suficiente também. Então, ainda que possa vir a ocorrer um resultado, vejam que o resultado está
se não descrito, pelo menos previsto no tipo penal. Ele fala em uma vantagem indevida. Só que essa vantagem indevida não precisa ser necessariamente auferida pelo agente para que isso configure o crime de corrupção. Então, nesses casos, como estava aqui na tela, basta a ação do agente e a vontade de concretizar o resultado para configurar o tipo penal. E nesse caso, ainda que o resultado não ocorra, cadê o meu compartilhar a tela aqui? Ainda que o resultado não ocorra, tá? Nós teremos esse crime como um crime consumado, por quê? O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Como a definição legal do crime de corrupção passiva contém várias locuções possíveis, você não precisa que todas as iterações dele estejam presentes ao mesmo tempo. Basta que haja uma iteração suficiente do crime de corrupção. Então, solicitar vantagem, receber vantagem ou aceitar a promessa de vantagem. Cometi um desses, mesmo que eu não venha a receber a vantagem, um funcionário público te pede uma vantagem de vida, você diz não, eu não vou te pagar vantagem, seu sem vergonha. Ainda que você não tenha aderido ao pedido dele, ele já praticou o crime de corrupção e mais, o crime de corrupção dele já está consumado, tá bem? Por que isso é importante para nós? Porque para essa situação concreta que nós estamos trazendo aqui, do tráfico de drogas cometido pela via dos Correios, vejam só, eu falei para vocês que nós tínhamos a possível incidência da súmula número 151 do STJ. A súmula 151 do STJ diz que a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do local da apreensão dos bens. Os bens foram apreendidos, a competência da Justiça Federal está firmada para aquele local. Por que federal? Os crimes de contrabando e descaminho são sempre de competência da Justiça Federal porque eles revelam uma transnacionalidade. A transnacionalidade geralmente atrai competência da Justiça Federal, principalmente porque no descaminho nós vamos estar falando de tributos federais de importação e no contrabando nós estamos falando de mercadoria que é proibida por lei federal. Então há um interesse da União nesses casos. A grande questão que nós temos aqui é: podemos tratar tráfico internacional de drogas da mesma forma que tratamos contrabando e descaminho? Para isso, será preciso a gente dar um passo a mais e estudarmos um pouco esses crimes. Vamos começar pelo descaminho. É a nova redação do artigo 334 do Código Penal. Aqui mais um parênteses. Antigamente, contrabando e descaminho estavam previstos no mesmo tipo penal. O artigo 334 descrevia ao mesmo tempo contrabando e descaminho. E agora, questão de 5 anos atrás, mais ou menos, houve a separação dessas condutas. Então, o 334 prevê descaminho e foi criado um novo artigo para falar de contrabando. Mas a conduta de descaminho se caracteriza pelo ato de iludir, não pagar aqui, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Existem uma série de tributos que são devidos no âmbito do comércio exterior. Se você importa uma mercadoria, é devido realizar o pagamento do IPI, o imposto de importação, e se uma mercadoria brasileira sai e vai para o exterior, é necessário que ela seja tributada também no IPI categoria exportação. Existe tributação sobre essas duas operações. E muitas vezes há mercadorias cujo consumo, em ela sendo uma mercadoria originada no exterior, é necessário que haja a incidência de tributação sobre isso também. Então, agora tá frio, se vocês forem
no mercado e comprar uma garrafa de vinho, por exemplo, se a garrafa de vinho tivesse sido produzida em algum outro país que não o Brasil, tá? Vocês vão ver que a maior parte dessas bebidas alcoólicas, elas vão conter sobre a boca da garrafa, né, sobre a tampa ou sobre a rolha, elas vão conter um selo, né, um selo compridinho assim, que vai por cima, e esse selo indica que aquela garrafa passou pelos trâmites regulares de importação. É um selo que significa que o IPI foi recolhido sobre aquela mercadoria. Agora, se você decide viajar para a região de fronteira, né, você vai ali para Barracão, para Santo Antônio do Sudoeste, para alguma daquelas comarcas que fazem fronteira com a Argentina, e vocês atravessam para comprar um bom Malbec argentino e voltam sem pagar o devido imposto, saibam vocês que, além disso configurar um ilícito tributário, isso configura em tese um tipo penal também, porque está sendo iludido, né, ao não se declarar à autoridade alfandegária, está sendo iludido em todo o pagamento de um imposto devido pela entrada daquele produto no país. Tá? Muito cuidado com isso. Nós temos uma única ressalva aqui. Tá? Como o processo de execução fiscal, para você fazer a cobrança desse valor que foi iludido, ele é um processo custoso, né? Você precisa movimentar a Procuradoria da Fazenda Nacional para ajuizar uma execução fiscal que vai ser proposta perante a Justiça Federal, que vai ter que ter contraditório, vai ter que ter ampla defesa, vai ter que ter produção de provas, blá, 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 blá. A Procuradoria da Fazenda baixou uma determinação que diz que eles não instauram nenhuma execução fiscal quando o valor do tributo devido não exceder, hoje o limite disso, salvo engano, é R$20.000. Tá? Se você não tiver devendo até R$20.000, se você estiver devendo até R$20.000 em imposto, a Fazenda não te executa, porque para eles não vale a pena, movimenta muito recurso e ele vai estar pagando para te executar. Então, eles só cobram judicialmente devedores acima de 20 mil. E aí, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, tem um entendimento. Eu escrevi um artigo sobre isso há um tempo atrás no portal J, posso disponibilizar para vocês. Eles têm um entendimento de que, em não se configurando, né, a atuação judicial no âmbito tributário, isso significa que essas condutas são irrelevantes para o direito tributário. E em se tratando de um irrelevante tributário, em sendo o direito penal a última ratio do controle social, a última ratio da proteção de bens jurídicos, não poderia se instaurar uma ação penal para condutas que tenham gerado um prejuízo tributário inferior a 20 mil também. Tá? Aplica-se aqui a regra da insignificância. E a jurisprudência da insignificância no Brasil é algo bastante complexo, não é o caso de nós tratarmos disso exatamente agora. Eu só quis dar essa notícia para vocês. Vocês podem estar praticando um tipo penal, mas falta aqui a tipicidade material, falta a ofensa ao bem jurídico. Não estou dizendo com isso que vocês devem descaminhar bebidas alcoólicas ou qualquer outro produto, né? A lei determina que haja o pagamento de tributos, até para que isso possa vir a custear as atividades da nossa querida Universidade Federal do Paraná, mas essas condutas não configurarão crime. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque a súmula trata do crime de descaminho. Tá? Diz que o descaminho, o julgamento será feito pelo local em que os bens foram apreendidos, porém, tá? Qual que é a conduta do descaminho? A conduta do descaminho é exatamente a conduta de você, ao ingressar no país ou ao sair do país, deixar de declarar uma mercadoria às autoridades, ou seja, esse é um crime que se consuma exatamente no momento em que você está passando. Tá bem? Se você está passando para sair, está passando para voltar, nós teremos aqui um crime de descaminho, tá bem? Por isso, o local da apreensão dos bens é relevante. Por quê?
No local em que os bens foram apreendidos é exatamente o local onde o crime estará consumado. Então, essa súmula do STJ não viola, nesse ponto, o artigo 70 do Código Penal, que estabelece a competência para o julgamento pelo local da infração. Tá bem? Por outro lado, o crime de contrabando tem uma situação semelhante. Deixa eu voltar ao nosso compartilhamento aqui. Contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena, reclusão de 2 a 5 anos. O contrabando é diferente do descaminho, porque no descaminho você tem uma mercadoria lícita que você pode trazer, mas trazer para o Brasil depende do pagamento do imposto. No contrabando, eu vou estar trazendo para o Brasil algo que eu não posso trazer. Eu vou estar trazendo cigarro, eu vou estar trazendo pneu, tem uma série de disposições legais que, confesso a vocês, a mim não fazem muito sentido. Né? Eu gostava sempre de lecionar em turma com alunos mais velhos, porque alguns já tinham tido experiência nessas áreas e compartilhavam alguns desses conhecimentos práticos do comércio exterior comigo. Eu fui aprendendo, né, esse repertório ao longo do tempo. Mas há produtos que simplesmente não podem ser trazidos para o Brasil. Droga é um deles, né? Arma é outro, mas nós temos tipos penais mais especiais para lidar com drogas e para lidar com armas. Aqui nós estamos falando de outras mercadorias que têm a sua importação para o Brasil ou a sua exportação para fora do Brasil vedadas por lei. Tá bem? Nesse caso também, o crime se dá exatamente quando está havendo a entrada ou a saída. Então, se o bem é apreendido entrando ou saindo, ali é exatamente o local de sua consumação. Tá? Então, nós vemos aqui claramente que os crimes de contrabando e de descaminho, né, estão dentro da lógica da súmula 151 do STJ, exatamente porque nesse ponto não se viola a regra de fixação da competência territorial pelo local da consumação. Ambos os crimes se consumam exatamente no local em que a pressão ocorre. E, portanto, poderá perfeitamente haver o julgamento pela Justiça Federal deste local. O tráfico de drogas, porém, nos traz outro desafio. Deixa eu colocar o tráfico de drogas aqui na tela. Tá? Diz o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Veja a quantidade de verbos aqui. Tá? Esse é um tipo que eu digo misto alternativo, porque a lei descreve vários verbos distintos e cada um deles por si só é suficiente para caracterizar o tráfico. Então ele diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em posse, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, administrar, entregar a consumo ou fornecer. Esses são os verbos possíveis. Tá? E aí vem o complemento. Drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então, cada um dos verbos aqui é suficiente. Importar drogas sem autorização legal é crime. Exportar drogas sem autorização legal é crime. Remeter drogas sem autorização legal é crime. Preparar drogas sem autorização legal é crime. Vocês estão vendo que tem um padrão aqui, tá? Eu não vou repetir isso para todas as condutas. O que acontece aqui? Por ele ser um tipo misto alternativo, voltando agora para o caso concreto, né, daquela acusação, daquela investigação que houve contra o meu cliente. O cartão de crédito dele foi usado para fazer uma transação, né, de compra de drogas com um sítio eletrônico fora do Brasil. Ele foi remetido para o Brasil no endereço dele. Tá? Ele estava importando drogas, ele foi absolvido, o inquérito foi arquivado, tá? Então tudo que eu falar a partir de agora é hipotético. Estaria havendo a importação de drogas? Sim, estaria. Né? Importar é você trazer algo de fora para dentro, numa linguagem, sim, extremamente tosca. Tá? Ele não estaria exportando, ele não estaria remetendo, ele não estaria preparando, não estaria produzindo, não estaria fabricando, mas, opa,
Ao mesmo tempo que ele estava importando drogas, ele também estava adquirindo drogas. Tá? Não estava vendendo, não estava expondo a venda, não estava oferecendo, não tinha droga em depósito, pelo menos enquanto ela não chegava, não estava transportando, porque não era ele quem transportava, né? Ele fez com que se transportasse, então não enquadra, ele não estava trazendo consigo, não estava guardando, não estava prescrevendo, não estava ministrando e não estava entregando em consumo e tampouco estava fornecendo. Tá? A conduta dele, em tese, se amolda dois dos verbos aqui do tipo penal, importar e adquirir. A importação ocorre exatamente quando a mercadoria atravessa, né, e transpassa aquela divisa imaginária que há entre o território brasileiro e território estrangeiro. A hora que ela entra em território nacional, né, e principalmente a hora que ela entra em solo nacional, bem, aí nós teremos a questão da importação. Tá? Porém, ao mesmo tempo que ele estava importando, também houve a aquisição dessa droga. E a aquisição não se dá quando ela atravessa, né, e entra no território nacional. A aquisição se dá exatamente quando você digita o número do cartão e aperta Enter, confirmar pedido. Tá? Essa é uma compra internacional de mercadorias. Se o seu objeto fosse ilícito, ela seria regida pela Convenção de Viena, pela CISD, de que tanto fala o professor Paulo Nalim, tá? A Convenção sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias. E, portanto, né, com o simples OK, isso configura uma aceitação do comprador com relação aos termos do vendedor e isso gera um contrato de compra e venda vinculante. Então, no momento em que ele aperta a tecla e diz compra, antes da preparação, antes da mercadoria ser embalada, antes da parte logística, antes de colocar no correio, antes do correio trazer para o Brasil, o crime já estava consumado lá atrás, com o toque de uma tecla. Compreendem por que o tráfico de drogas é diferente? Diga, Renan. Renan, teu microfone está ativo. Você quer fazer uma pergunta? Oi? Não, professor, eu acredito que eu liguei. Eu tive um problema aqui com a conexão. Relaxa, E agora relaxa. ela voltou. Eu vou desativar, tá? Okay. Bem, gente, a aquisição, portanto, já estava consumada lá no início. Se essa compra ainda não tivesse sido feita, a aquisição já estava consumada lá atrás, bum, quando você aperta a tecla. Tá? Agora, antes de eu analisar a competência propriamente, portanto, as regras do MPF, a súmula 151, acho que tem uma coisa importante para eu dizer aqui, que eu falei bastante sobre isso no último encontro. Tá? Algum de vocês poderia perguntar, professor, mas veja bem, se essa droga veio pelo correio, ela com certeza, tá, não veio pela via terrestre, principalmente se ela veio da Europa. Por uma coisa vir da Europa para o Brasil, ela pode vir de dois meios. Ou ela vem por avião, ou ela vem por navio. Não tem outra escolha. E aí eu não poderia aplicar aquelas regras especiais do artigo 89, do artigo 90 do Código de Processo Penal, que fala de crime cometido a bordo de embarcação ou aeronave. Eu diria, cuidado, gente. A embarcação ou a aeronave até podem ter sido usados como meio para o cometimento desse crime. Contudo, o crime não foi cometido a bordo daquela aeronave ou a bordo daquela embarcação. Diferente, por exemplo, de eu ver o meu inimigo a bordo do navio e jogar ele em alto mar para que ele morra. Isso é um crime cometido a bordo de uma embarcação. Agora, se eu compro uma mercadoria e o meu vendedor coloca aquilo no correio e um navio transporta aquela mercadoria até o Brasil, o crime não foi cometido a bordo daquela embarcação. Tá? O transporte somente é que ocorreu lá. Então, essas regras do 89 e 90 não se aplicam para esse caso. Tá bem? Então, o que nós teremos aqui? Se nós fôssemos considerar tão somente o verbo importar,
eu diria que a aplicação da súmula 151 do STJ estaria correta também para o crime de tráfico de drogas, porque a conduta de importar, ela também vai estar presente aqui de algum modo lá nos crimes, né? Está aqui no tráfico de drogas, ela está presente no crime, de contrabando e importar, e está presente também no crime de descaminho de forma indireta, quando ele fala na entrada de mercadoria no Brasil, né, em que deveria ter havido o pagamento de tributo. Então, aqui nesse caso faria sentido, porque é o local da importação onde está havendo efetivamente a consumação desses crimes. E em se tratando de consumação, a gente aplica a regra do artigo 70 e diz: a competência será de regra determinada pelo local em que se consumar a infração. Então, pouco importa onde que eu fiz, né, a ordem de compra, onde que eu fiz a ordem de venda, se a importação se deu naquele local, a regra é daquele local. E estaria resolvido. O problema qual é? O problema é que, na verdade, antes de chegarmos à importação em si, nós já teríamos tido uma outra conduta anterior, que é a conduta de adquirir. O crime já estava consumado antes de ocorrer qualquer importação. Né? Nos 30, 60, 90, sei lá quantos dias antes da droga chegar no Brasil, o crime de tráfico de drogas já estava consumado. E por que ele estava consumado? Ele estava consumado porque a conduta de adquirir se perfectibiliza, né? O crime se preenche completamente quando você faz a ordem de compra e aperta aquela tecla no teu teclado dando ok, concordando com todos os termos de aceito do vendedor. Nesse caso, o crime estava consumado, portanto, antes da droga entrar no Brasil. Onde é que esse crime se consumou, meus caros? Esse crime se consumou no local em que o autor da conduta utilizou o terminal de computador para acessar a rede mundial de computadores e fazer a ordem de compra. Se ele estava em sua casa, pois bem, a competência será do seu domicílio. Se ele estava na sua empresa, em outra comarca, a competência será daquela comarca, ou melhor, daquela subseção judiciária que nós estamos falando de Justiça Federal. Compreendem? E por isso, a regra do MPF está, né, na maior parte das vezes, correta. Nós só temos um problema aqui. O problema qual é? Você primeiro descobre a existência da droga, você primeiro faz a apreensão, então vamos retomar o meu caso concreto. A droga chegou em Curitiba, foi apreendida. O que eu faço com essa droga? Eu mando para o endereço da pessoa? Ou eu, como agente público, sou obrigado a interromper a cadeia de distribuição? É evidente que eu sou obrigado a tirar a droga de circulação ali naquele momento. E aí o que eu faço? Mando para a PF. O que a PF deveria fazer? Ela instaura uma investigação ali ou ela manda a droga até o local do destinatário? É bastante complicado. Eu entendo a posição da PF, até para reduzir a circulação dessa substância, porque ela vai ter que passar por perícia, vai ter que aferir se aquilo é droga mesmo, vai ter que aferir se ela, né, está preenchida, se ela preenche os requisitos da portaria que estabelece o que é droga e o que não é, né, se há ou se não há uma substância psicoativa ali, né? Tudo isso é importante. Então tem que haver cadeia de custódia, tem que haver o devido armazenamento. Então, eu não vejo problema em a Justiça Federal do Paraná iniciar uma investigação. O grande problema é que a atribuição da polícia para investigar muitas vezes coincide com a competência. Tá? Contudo, a partir do momento em que a polícia identifica qual deve ser o juízo competente, ela é obrigada a remeter a investigação e a eventual ação penal para o foro competente, para que possa haver o processamento. Então, no meu caso, o meu cliente acabou tendo o seu inquérito arquivado. Ainda que a polícia tenha identificado ele como destinatário, não identificaram a transação no seu cartão de crédito, ele negou ter feito a compra, não conseguiram descobrir quem comprou, e por isso houve uma representação pelo arquivamento. A polícia entendeu que não valia a pena seguir investigando ali.
poderia ter tido outro desdobramento desse caso. Tá? Agora, caso viessem a identificar cabalmente o meu cliente como autor da infração, o que eu teria que fazer? Primeira coisa é questionar a competência, porque, ora, o crime não foi praticado em Curitiba, o crime não se consumou em Curitiba, o crime teria se consumado lá em outro foro. E a gente deveria requerer o declínio da competência para aquela localidade, né? Instaurar, eventualmente, até um conflito de competência, caso a Justiça de Curitiba não quisesse mandar, caso a Justiça de Curitiba não quisesse mandar para lá, teria que se iniciar uma discussão nesse sentido. Agora, é bastante complicado o MPF estabelecer o procurador natural como... É bastante complicado ele estabelecer o procurador natural como sendo o do domicílio do destinatário, porque nem sempre o destinatário foi o autor da compra. É o que acontece se eu compro em favor de outra pessoa, né? O Renan mora em Londrina, eu moro em Curitiba, eu compro e mando entregar lá para o Renan é o destinatário. Quem praticou o crime? Eu vou investigar com base no domicílio do Renan, né? Eu muitas vezes não consigo identificar quem foi o comprador, no caso eu, enquanto eu não iniciar uma investigação com relação àquela mercadoria. Então, ainda que eu entenda uma questão como essa, não é tão simples de resolver assim. Tá? Outra coisa importante, a definição do promotor natural não influi na fixação do juiz natural competente. O juiz natural competente é o juiz natural competente determinado por lei, princípio da legalidade aqui na competência. Figueiredo Dias fala muito sobre isso. Agora, a regra do promotor natural, eu vou voltar a falar disso um pouco mais adiante, principalmente quando for falar da atuação do Ministério Público, da acusação no processo penal, mas existe uma regra que se criou, né, é uma interpretação que se deu à regra do juiz natural, que, ao mesmo tempo, quando se comete um crime, é fixado o juiz natural para julgamento, e também é fixado um promotor natural para processamento do feito. Né? Deverá haver legalidade também na atuação do Ministério Público. Isso significa, por exemplo, que se eu tenho um agente com prerrogativa de foro, ele não pode ser investigado nem processado por ninguém que não seja o membro do Ministério Público responsável por atuação no tribunal em que ele tem prerrogativa de foro. Então, digamos assim, o presidente da República só pode ser investigado e só pode ser processado pelo Procurador-Geral da República. Não pode um promotor de justiça aqui de Curitiba investigar o presidente da República. Tá? Essa é uma regra que se desenvolveu, embora ela não esteja disposta em todos esses termos em lugar algum. Tá? E poderá, eventualmente, o Ministério Público designar a atuação de algum promotor para que atue como promotor natural de determinados feitos. Então, em alguns casos, por exemplo, de corrupção, poderá haver a atuação dos GAECos, né, dos grupos especiais de atuação de controle, de combate ao crime organizado. E eles poderão ter atribuição para funcionar como procurador, como promotor natural. Isso não afeta a competência do juízo. Né? Digamos lá, pode ter um processo que tramita em Campo Largo, a promotoria, né, a acusação está sendo desenvolvida pelo GAECO aqui de Curitiba. Se o GAECO de Curitiba é quem acusa, isso não interfere na atuação do juízo lá. Então, isso é algo que eu queria deixar claro, que estava implícito na pergunta da Amanda, mas que as coisas não funcionam bem assim, tá bem? Espero que esse caso tenha ajudado a compreender melhor as regras de competência territorial que nós tratamos no encontro passado. Tá? Espero, ademais, que isso sirva como um incentivo para que vocês mandem as suas dúvidas, porque há muitas questões concretas, há muitas questões interessantes que permitem que a gente aprofunde. Né? Nós não estamos aqui numa sangria desatada para vencer qualquer espécie de conteúdo. Nós estamos aqui tendo esses encontros para a gente poder seguir discutindo o processo penal.
Então, quando eu falo de alguns temas mais gerais da matéria, às vezes cabe uma discussão, um tema mais específico que eu não tenha pensado de antemão, mas que é interessante. Veja que essa aula de comentários sobre a competência territorial em crimes transnacionais rendeu mais, foi mais longa do que a nossa aula de competência territorial em si. Então, isso é muito importante, isso é muito enriquecedor para nós. Tá bem? No mais, gente, eu desejo um excelente fim de semana a vocês, um ótimo estudo e nós nos vemos na segunda-feira. Valeu, pessoal. Até mais.